agora sobre os astecas. Bem, os astecas, para a gente se localizar no tempo, eles têm como o marco da sua organização a construção da cidade que eu já mencionei aqui, de Tenochtitlan, né? Que essa organização se dá mais ou menos no ano 1300, aí já depois de Cristo, bem posteriormente aos maias. E qual vai ser o marco final da civilização maia? Da civilização asteca. O mesmo da civilização maia, a chegada dos espanhóis. Na verdade, a destruição do Império Azteca foi a abertura das portas da América, ou, dizendo de maneira melhor, o arrombamento da América pelos espanhóis. A destruição do império mais poderoso, que foi o Império Azteca, é que permitiu essa entrada poderosa dos espanhóis aí dentro da América. Então, para ser mais exato, no ano de 1521 é que Tenochtitlan, essa cidade, ela vai ser destruída, né? Vamos aí viajar um pouco sobre os astecas. Qual era a base econômica dos astecas? Os astecas tinham como sua base econômica, sua base material, comunidades aldeãs, ou aldeias, grupos que se organizavam em comunidades, né, produtoras agrícolas, né, produção agrícola, e também a criação de animais. E como essas aldeias ou essas comunidades aldeãs, elas funcionavam como a base da economia asteca? Bem, se nós olharmos para a terra, lembrando que nós estamos falando de sociedades agrárias, né, agricultura, pecuária, como é que funcionava a terra, que era a fonte dessa produção material? Nessas comunidades aldeãs, tanto a terra quanto o trabalho, eles eram feitos de forma coletiva. Havia uma organização coletiva da posse da terra e também do trabalho, sendo que cada família nessas comunidades tinha um lote para sua subsistência, né? E também para o pagamento de impostos para a organização política dos astecas. Então, assim funcionavam as comunidades aldeãs. Havia uma ideia de concessão da terra para essas famílias, para que elas sobrevivessem, produzissem para si, para os seus filhos. Eles trabalhavam nessas terras, e também havia o pagamento de tributos a partir dessa produção para o monarca, para o poder centralizado dos astecas. E esse poder centralizado dos astecas, lembrando que os astecas se organizaram ali na parte central do México, acho que já falei isso anteriormente, esse poder central, que era um monarca, né, era um imperador, esse poder central ele se fazia soberano sobre outras etnias. Era um império, era uma sociedade guerreira, conquistadora. Então havia outros povos que eram conquistados pelos astecas. Tanto que os espanhóis se aproveitam disso, eles vão se aliar a esses povos para a destruição dos astecas. E o centro político do Império Azteca, onde ficava o monarca, o imperador, era nessa capital, que eu já falei, a cidade de Tenochtitlan. E a fundação de Tenochtitlan, lá no ano 1300, mais ou menos, é considerada o início da organização da civilização asteca. E o interessante de Tenochtitlan, que eu acho que eu já falei aqui, é que onde era Tenochtitlan, hoje é a cidade do México, que é a capital do México, né, do país México, né? E Tenochtitlan, originalmente, ou antes de existir Tenochtitlan, na verdade ali era um lago, né, uma massa de água considerável, e havia uma ilha central. E os primeiros grupos humanos ali, astecas, vão fazer o quê? Um sistema de criação de ilhas artificiais ligadas a essa ilha central, né? E sobre esse complexo dessa ilha central, dessas ilhas artificiais, é que a cidade de Tenochtitlan foi construída, né? E arrasada pelos espanhóis,
e posteriormente a Cidade do México. E já início do século XX, já bem posteriormente, inicia um processo de drenagem dos alagados, das áreas pantanosas, né? E para a expansão urbana da Cidade do México. Tanto que a Cidade do México hoje vive um problema em que alguns locais ela está afundando, né, por conta, porque a água ela vai se realocando ali, né, naquele solo, naquele terreno. Que originalmente a Cidade do México era Tenochtitlan, construída sobre esse complexo de ilhas artificiais, que não era a mesma coisa que um aterramento, era uma técnica de entrelaçar materiais que, ligados a essa ilha central, permitiram tanto a construção de edificações quanto a produção de subsistência nessas ilhas artificiais, a produção agrária nessas ilhas. Então, a água continuava ali, não havia um aterramento. Técnica diferente utilizada a partir do início do século XX, em que o lago ele começa a ser aterrado e a água vai sendo expulsa para outros locais e depois ela se realoca, né? Quase uma Vila Velha, né, do México, né, guardada aí as suas proporções. Então essa cidade de Tenochtitlan, ela foi a capital do Império Azteca, arrasada pelos espanhóis no momento da conquista. E como que se organizava a sociedade azteca? Lembrando, como eu disse para vocês, que os aztecas eles se organizam mais ou menos no ano 1300 e em 1521 são destruídos pelos espanhóis. Então, obviamente, quando eu estou falando da sociedade azteca, eu estou falando de uma maneira bem generalizada, da mesma forma que os maias, ainda mais que se organizam em 2000 a.C. Então, em nem todo o tempo, a sociedade se organizou assim. Era assim no momento da chegada dos espanhóis. É importante frisar isso. Então, como que se organizava a sociedade azteca? No topo dessa sociedade, nós tínhamos o próprio monarca azteca, o próprio imperador azteca, os seus grandes funcionários mais próximos, principalmente chefes militares e também sacerdotes. Lembremos que essas sociedades, elas são sociedades profundamente religiosas. Então os sacerdotes, eles tinham uma importância muito grande. Depois, tínhamos também artesãos e comerciantes, né? E também camponeses, né? Produtores rurais, aquelas comunidades que nós falamos. E na base da sociedade azteca havia um grupo de pessoas chamados de criados perpétuos, que os espanhóis chamavam de quê? Escravos. E quem eram os criados perpétuos? Eram indivíduos que, por conta de dívidas, ou eram indigentes, não queriam trabalhar não queriam, né, ou não tinham acesso às comunidades aldeãs, prisioneiros de guerra, que eram em grandes quantidades, porque a sociedade azteca era uma sociedade guerreira. Esses grupos eram chamados criados perpétuos. Eles tinham um amo, tinham um senhor, só que não havia a estrutura da venda dessas pessoas, né? E também não havia a hereditariedade dessa condição, como na escravidão antiga, Grécia e Roma, por exemplo, ou na escravidão moderna, do tráfico atlântico de seres humanos da África subsaariana. No caso aqui, havia a ideia de uma servidão, havia um amo, havia um senhor, né? E essa condição não era passada para os filhos. Então não era a mesma coisa de escravidão. A escravidão moderna que estava se construindo ali naquele momento e no Ocidente, e nem a mesma coisa que a escravidão antiga. Mas o espanhol chamou de quê? De escravidão. Mas havia essa terminologia de escravos perpétuos. Então, esses aí são os astecas. E